Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem, trago o abraço fraternal da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, a nossa igreja. Estivemos lá essa semana toda participando do primeiro encontro da fé reformada daquela cidade, e as notícias que nós trazemos é que foi uma bênção, muito bom, um desafio importante para aquela região. E agora nós temos mais uma igreja parceira, eu acho que deve ser a 15ª ou a 16ª, no Encontro da Fé Reformada de Goiânia. Gênesis capítulo 17, eu quero ler do verso 1 ao verso 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos orar. Deus, nós abrimos a palavra do Senhor, que é verdade, que é testemunho e que é mandamento do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que no tempo em que passarmos aqui meditando na palavra do Senhor, o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreendê-la com plenitude e guardá-la com fidelidade. Usa a palavra do Senhor para transformar e santificar as nossas vidas, para cada dia nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Enquanto estivermos nessa casa meditando na palavra do Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre nós para nos abençoar e para nos desafiar, para apontar o caminho e para nos conduzir, para nos pastorear e também para chamar a nossa atenção quando nos desviarmos da palavra do Senhor. Vem, Senhor Deus, agir nas nossas vidas é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, pelo que nós acabamos de ler, a minha palavra nessa oportunidade é para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, para aquelas pessoas que dizem amar a Deus, mas têm dificuldade de se submeter aos seus mandamentos mais simples e fáceis. Eu me dirijo àqueles irmãos que estão aqui, mas que hesitam tomar uma decisão com respeito ao Senhor Jesus, a sua palavra e a sua cruz. Com respeito ao desafio e ao chamado que o Senhor Jesus faz a nós para nos comprometermos com Ele e nos envolvermos completamente com o significado do que é viver pela fé. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Deus demonstra, Ele nos mostra que Ele não quer ter conosco relações distantes,
relações em que nós nos mantemos numa distância aceitável e até considerável, e nem tampouco Deus deseja pastorear corações divididos, que não têm coragem de tomar decisões que têm a ver com consequências eternas para si mesmo e inclusive para a sua família, seus filhos, seus netos e aqueles que virão depois. Eu me dirijo dessa forma aos irmãos não porque é meu desejo fazê-lo, simplesmente, mas porque a palavra de Deus nos chama a fazer dessa forma, lendo esse texto. Os irmãos se lembram, há poucos dias atrás, nós meditamos em Gênesis capítulo 15, e entre Gênesis 15 e Gênesis 17, há um lapso de 13 anos que se passaram entre Deus ter feito a aliança com Abrão e agora ele ratificar a aliança por meio da introdução de um sinal para essa aliança, que é a circuncisão. Entre Gênesis 15 e Gênesis 16, nós temos em Gênesis 17, nós temos o tropeço de Abraão em Gênesis 16. Quando ele, impaciente com respeito à promessa de que Deus lhe daria um herdeiro, ele aceita o conselho da sua esposa para que tenha filhos por meio de uma outra mulher, uma escrava egípcia. E dessa relação nasce Ismael. Nós sabemos que passaram 13 anos, porque o texto diz que Ismael, no decorrer aqui da leitura do texto, ele será circuncidado com 13 anos de idade. Então, quando Deus falou com Abraão pela segunda vez, ou com Abrão pela segunda vez, em Gênesis 15, ele já era um octogenário de 86 anos de idade. Mas agora o texto diz que ele está com 99. 13 anos depois, Abraão continua envelhecendo, sua mulher continua envelhecendo, e nada de um filho nascer dos dois. E Deus diz para Abraão que não será Ismael aquele com quem ele ratificará a sua aliança. Deus ratificará a sua aliança com aquele que nascerá de Abraão. No texto que vem a seguir, deste que nós acabamos de ler, Deus promete novamente que ele terá um filho, e terá um filho com Sara, sua mulher. Então Abraão ri. Depois, no capítulo 18, será a vez de Sara também rir. E como Deus, ele é muito irônico às vezes, ele diz: já que vocês riram, o nome do filho de vocês vai ser Isaac. Só para vocês se lembrarem do sorriso que agora eu estou dando para vocês graciosamente. Deus é aquele que é capaz de fazer milagres inesperados. Deus é aquele que é capaz de transformar as nossas vidas de forma marcante, e Ele não está preocupado com a idade que nós temos para poder fazer isso. No entanto, esses 13 anos foram um período de prova para Abraão e para sua esposa, uma prova dupla. Uma prova dupla porque, em primeiro lugar, Deus questiona para Abraão qual é a fé que nos anima diante das promessas de Deus. E mais, quanto estamos dispostos a nos submeter aos mandamentos de Deus para as nossas vidas. O capítulo 15 fixou o esquema básico da graça e da fé na aliança. Nada foi pedido a Abraão a não ser que ele cresce e esperasse com confiança o cumprimento da promessa de Deus. Agora, no capítulo 17, Deus revela as suas implicações em profundidade e também em extensão. Em profundidade, porque a fé deve ser demonstrada de forma total e em total dedicação àquele que propõe a aliança para conosco. E extensão, porque a aliança não vai atingir somente a nós, mas vai atingir Abrão, seu filho, seus netos e todas as gerações que vierem depois. Deus faz novas promessas a Abraão e Deus faz requerimentos a Abraão. Isso deixa evidente a participação, ou melhor, isso deixa evidente que a participação na aliança ela é pessoal. Cada um precisa tomar uma posição na presença de Deus, mas ela é também coletiva, porque Deus fará aliança com Abraão, com seu filho e com a sua descendência. A aliança dentro da qual nós estamos não é a aliança de um e outro, mas a aliança de todos nós com o mesmo Deus. Deus vem até Abraão e imputa sobre ele a graça, palavra que aparece em Gênesis 15. Deus coloca sobre ele a graça, Deus derrama sobre ele a graça.
e nós respondemos a essa graça dedicando as nossas vidas e confiando na sua promessa. Por isso, a minha proposição é destacar aqui para os irmãos três questões relacionadas ao sinal da aliança que nós, como cristãos, precisamos aprender e guardar no nosso coração para obedecermos na presença de Deus. Primeiro, é que Deus mostra para Abraão que que é preciso ter e viver em santidade diante do Deus da aliança. Versículo 1 até o versículo 3. O texto diz que quando Abraão atingiu 99 anos de idade, o Senhor lhe falou e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Antes de dizer tudo isso, Deus falou para ele: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai que nós vivemos cantando em nossos cânticos. E essa expressão, El Shaddai, significa que Deus é aquele que possui força, que Deus é aquele que possui poder para realizar todas as promessas que faz. E é interessante observar no estudo do Antigo Testamento que a grande maioria das vezes em que Deus chama a si mesmo de El Shaddai, ou é chamado de El Shaddai, todas as vezes, ou quase todas as vezes que isso acontece, são em momentos de fragilidade e de necessidade no que diz respeito ao seu povo. Abraão está com 99 anos de idade. Abraão não tem um filho prometido no seu colo. Sua esposa já passou do tempo das mulheres já faz muitos anos. Como Deus vai cumprir a sua promessa num homem envelhecido, numa mulher envelhecida, em pessoas cansadas como nós? E Deus diz: eu sou o Todo-Poderoso. Não importa as nossas fragilidades, não importa as nossas necessidades. O que Deus quer dizer para nós, e Ele se revela assim, é que Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, aquele que nos socorre em cada uma e todas as nossas fragilidades. O Antigo Testamento emprega esse nome para Deus nos momentos em que os seus servos estão deprimidos e necessitados de força. Ele é o Deus que, sendo forte, nos fortalece. Ele é o Deus que, tendo tudo, nos agracia. O que Ele espera de nós é que nós não desanimemos na nossa confiança, que nós não diminuamos o ritmo da nossa perseverança. Pelo contrário, que nós, sabendo quem Ele é, continuemos firmes, confiando na Sua palavra e na Sua promessa. Por isso Ele diz para Abraão, um homem de 99 anos de idade: anda na minha presença e seja perfeito. Toda a vida cristã é vivida na presença de Deus. Os reformadores tinham um termo em latim que eles gostavam de citar quando eles falavam sobre essa questão de viver a vida na presença de Deus. É a expressão coram Deo. Martinho Lutero dizia que nós estamos na presença de Deus em desespero e em esperança. Desespero porque nós sabemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós carecemos da ajuda de Deus para nós. Em esperança, porque apesar dos nossos pecados, nós podemos saber que Ele não nos deixará para trás. Então ele diz: ser perfeito. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, anda em santidade na minha presença. E aqui nunca é demais repetir: santidade não é uma exigência de Deus para jovens e adolescentes que estão no início da carreira cristã. Santidade é uma exigência de Deus para as nossas vidas inteiras. Algumas pessoas acham que depois que fizeram 60, 70, 80 anos de idade, elas podem fazer o que quiser, elas podem dizer o que quiser, elas podem agir como quiser, porque uma vez que elas já passaram da meia-idade e chegaram na idade da maturidade, da experiência, elas não precisam atender a mais ninguém, unicamente a si mesmo. E aqui no Brasil, depois do fenômeno da Dercy Gonçalves, então isso se tornou quase que uma regra. Ser uma pessoa idosa, segundo alguns, é ter o direito de falar palavrão, de não se vestir apropriadamente, de não se comportar adequadamente, mas fazer o que bem entender na cabeça. Afinal de contas, eu já trabalhei, agora com a minha aposentadoria,
eu vou fazer o que eu quiser. Mas Deus chega para Abraão e diz: 99 anos de idade, anda em santidade. Santidade é para todos nós. 1 João capítulo 2, versículo 14, 12 a 14, João escrevendo àquelas pessoas lá da igreja de Éfeso, ele diz, e ele chama os pais, ele diz: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio, aquele que é desde o princípio. João está dizendo que os pais, os mais idosos, os mais maduros na fé, eles devem ser, eles precisam ser e eles são exemplos de estabilidade cristã para os mais jovens. E não o contrário. Não exemplos de instabilidade, não exemplos de murmuração, não exemplos de reclamação, mas exemplos de pessoas que conhecem a Deus e andam na presença de Deus continuamente. Depois que Abraão ouviu essas coisas, o texto diz que Abraão se prostrou com o rosto em terra na presença de Deus. Uma das características de Abraão, que depois se torna Abraão, é que ele é capaz de entender a Deus e obedecê-lo prontamente. De todos os exemplos que nós retiramos da história de Abraão, cada vez que Deus se encontra com ele, cada vez que Deus lhe dá instruções a respeito de algo que é para ele fazer, a Bíblia sempre acrescenta algumas palavras que nós, que vivemos na época da procrastinação, não sabemos utilizar. Abraão imediatamente obedeceu. Abraão, no mesmo dia, fez o que Deus mandou. Abraão foi. O texto de Gênesis 17 termina dizendo o seguinte: no mesmo dia, Abraão fez tudo o que Deus falou para ele. E ele o faz porque ele reconhece que ele é servo e que Deus é o Senhor, que ele é agraciado e que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos entender o sinal da aliança, aqui no caso a circuncisão, e para nós cristãos o batismo, nós precisamos entender que santidade é uma exigência de Deus para nós continuamente. Segundo, dos versos 4 ao verso 8, Deus então estabelece as promessas da aliança. E ele começa a falar sobre isso, dirigindo-se a si mesmo, quando ele diz: quanto a mim. A partir do verso 9, ele vai se voltar para Abraão e vai dizer: quanto a ti. Ele diz: quanto a mim, a minha aliança é com você. Deus é capaz de individualizar as suas promessas a ponto de nós entendermos sim que ele está falando pessoalmente conosco. Lembra aquela velha história: pastor, o senhor andou pesquisando a minha vida, parece que o seu sermão essa noite foi tudo para mim. É porque a palavra de Deus tem essa característica. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus para nós, ela é dirigida a nós, pessoalmente, individualmente, cada um de nós. E Deus diz para Abraão: a minha aliança é com você. O que ele está oferecendo, o que ele está propondo, é diretamente para Abraão. Então Deus faz algumas promessas e modificações. Primeiro, seu nome é Abrão, a partir de agora será Abraão. Abrão significa pai de nações. Abraão, todo mundo já sabe, significa pai de numerosas nações. E aí Deus especifica um pouco mais aqui a questão da aliança, que ele não havia especificado em Gênesis 15. Ele diz: reis e soberanos procederão de ti. A aliança, ela é mais do que entre mim e ti somente. A aliança será entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Deus promete andar com Abraão, Deus promete andar com o filho de Abraão, ou com os filhos de Abraão, Deus promete andar com os netos de Abraão, Deus promete andar com as nações que procederem
de Abraão, Deus promete andar com Israel. Lembre-se que Moisés está escrevendo Gênesis exatamente para descrever como tudo começou, a fim de que Deus providenciasse e criasse a nação de Israel, que Moisés vai estar libertando do Egito neste exato momento. Quem é que está lendo o livro de Gênesis? Quem está lendo o livro de Gênesis é Israel no deserto. Deus está escrevendo essas coisas para mostrar que Deus tem propósitos para com o seu povo, e que os propósitos que Deus tem para com o seu povo, eles são extensos, eles são duráveis. A palavra que aparece aqui em Gênesis são perpétuos. Deus diz mais. Deus diz para Abraão que vai lhe dar a terra das suas peregrinações por herança. Deus promete dar a terra de Canaã a Abraão e a seus descendentes, o que envolve muito mais do que somente a Palestina, conforme nós vemos nos noticiários da televisão. Quando Deus promete a terra de Canaã para Abraão, ele diz que o limite lá no sul será o ribeiro do Egito, lá na entrada do Egito. E que o limite ao norte será o rio Eufrates, lá no centro do Iraque. Não é só uma questão de ficar brigando por pequenos pedaços de terra ali ao redor de Jerusalém. Deus deu a Abraão, prometeu dar a Abraão muito mais do que isso. Agora, o conflito atual entre Israel e as nações muçulmanas ao seu redor existe historicamente por causa dessa promessa. Israel está lá se apegado àquela terra porque confia que essa promessa é para eles, os judeus. Embora eu particularmente não tenha dificuldades em aceitar a validade dessa promessa feita a Israel, eu não tenho nenhum compromisso em entender e nem tampouco aceitar que tudo no que diz respeito à nossa relação com Deus, nós cristãos, também está limitada àquela terra de Israel. As pessoas que entendem assim são chamadas de sionistas. De que todo o futuro, tudo na vida da humanidade, depende do que vai acontecer ali naqueles 180 quilômetros esticados de terra. Para os irmãos terem uma ideia, a Palestina inteira, ela é do tamanho da onde nós estamos até o centro da cidade de Goianésia, 180 quilômetros ao norte. É por isso tudo que eles estão brigando lá. Agora, meus irmãos, a nossa redenção em Cristo não depende das coisas relacionadas àquela terra. São promessas que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez para nós é que Ele nos salva pelo mesmo tipo de fé que Ele salvou Abraão. Nós não somos herdeiros da Palestina, nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, de que se ele cresce nele, isso lhe seria imputado, lhe seria contado para a justiça. E é em cima dessa promessa que Deus fez a Abraão, que aparece em Gênesis 15, que todo o Novo Testamento constrói a salvação de todos aqueles que não nasceram judeus. Não é por causa de uma terra, é por causa do Deus que prometeu a terra. Mas esse é assunto para outro sermão, outro dia, em outra situação. E Deus termina dizendo para Abraão o seguinte: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que é estar dentro da aliança? Estar dentro da aliança é se entender como parte do povo de Deus. Estar dentro da aliança é entender a quem é o Deus a quem nós servimos. Tendo dito as suas promessas, Deus então fala com Abraão a respeito dos seus requisitos. No texto original hebraico aparece uma expressão que não ficou bem traduzida aqui no texto em português. Deus começa o verso 4 dizendo: quanto a mim farei isso. E no texto hebraico aparece uma expressão, a expressão veatá, ou seja, quanto a ti, vocês devem fazer isto aqui. O que vocês devem fazer? Guardar a aliança no decurso das gerações. Deus faz uma aliança com Abraão e determina que ele não somente a guarde, mas que ele também ensine os seus descendentes a guardá-la. Deus dá uma tarefa pedagógica para Abraão, que é de apresentar a aliança e mostrar a aliança para os seus descendentes.
tarefa que nós, pais cristãos, herdamos, porque nós entramos na aliança quando fomos batizados e agora somos chamados a conduzir os nossos filhos e os nossos netos nessa mesma caminhada. A aliança se mostra a Abraão de modo simples e sem detalhamentos maiores. Isso vai acontecer com mais detalhes lá no tempo de Moisés e na progressão da revelação. No entanto, o mais básico a se saber sobre a aliança é que quem está dentro da aliança está comprometido com o Deus da aliança. Estar na aliança é estabelecer um compromisso com Deus pessoal, particular e individual. Assim como nós devemos estar envolvidos com Deus, nós somos cientificados de que Deus está e continuará estando envolvido conosco no decurso das nossas gerações. Ele é aquele que cobra juízo até a terceira e quarta geração, mas é aquele que derrama misericórdia até 1000 gerações. Em 1983, eu li um livro sobre a evangelização do Brasil. E o autor do livro, do artigo desse livro que eu estava lendo, ele fez umas contas. Ele levantou a seguinte questão: quantas gerações vocês acham que existe desde Jesus até hoje? Em 1983, eram 66 gerações. 66. Talvez agora já sejam 67 ou 68. Mas a questão é a seguinte: Deus diz que derrama graça e misericórdia até 1000 gerações. 2000 anos, apenas 66 gerações experimentaram dessa graça e misericórdia. Deus tem muito mais a oferecer. E o que Ele nos chama a fazer é: guardem a aliança. Guardar no sentido de obedecer, de cumprir os seus requisitos. Então ele diz que essa aliança tem um sinal, e o sinal dessa aliança no antigo Israel é a circuncisão. As crianças do sexo masculino receberiam uma marca no seu órgão genital. A circuncisão, ela era largamente praticada na Palestina ou em Canaã na época de Abraão e posteriormente. Foi somente os filisteus que, quando invadiram aquela terra, é que trouxeram consigo o costume de não circuncidar as suas crianças. Por isso, os filisteus eram sempre olhados como pessoas estranhas pelos cananeus, inclusive também pelos israelitas. Mas o diferencial é que, para esses povos, a circuncisão era um sinal de virilidade, de masculinidade, de força masculina. Ou, usando o bom goianês, de macheza mesmo. Mas, para Israel, não. Israel, a circuncisão tinha o significado simplesmente de ser um sinal de que nós entramos e fazemos parte da aliança. Por isso, ela deveria ser aplicada no início da vida ou no início do compromisso. Deus diz para Abraão: todo ser masculino da sua casa deverá ser circuncidado, desde o pequeno, com 8 dias de vida, até o mais velho. Se você continua lendo o texto, Abraão naquele mesmo dia circuncidou todos os homens da sua casa. Ele com 99 anos de idade, Ismael com 13 anos de idade, e daqui 1 ano, quando Isaac nascer, Isaac será circuncidado com 8 dias de vida. Nós cristãos herdamos como sinal da aliança não a circuncisão, mas o batismo com água. Para nós, a ceia substituiu a Páscoa e o batismo substituiu a circuncisão. A circuncisão era aplicada somente sobre os homens, o batismo é aplicado sobre homens e mulheres, todos, indistintamente. No entanto, o que persiste é o seu significado, de que todo aquele que pertence a Deus, todo aquele que, arrependido dos seus pecados, entregou sua vida para Jesus, deverá receber o sinal
da aliança. E aí eu tenho uma pergunta muito honesta. Por que muitos irmãos, que se eu pergunto, você já entregou sua vida para Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, as pessoas me dizem, sim, Senhor, pastor. Mas quando eu pergunto, quando é que você vai pedir o sinal da aliança, o batismo, as pessoas dizem, não estou pronto para isso. É uma pergunta justa, é uma pergunta honesta, é uma pergunta bíblica, porque Deus diz: se você quer participar da aliança, você deverá receber o sinal da aliança. Se você não quer receber o sinal da aliança, é sinal de que você não quer participar da aliança. Deus está falando isso aqui para Abraão agora. A diferença é que Abraão, um homem de 99 anos de idade, obedeceu. E nós, e você, por que não quer obedecer? Algumas pessoas colocam questões históricas que têm a ver com a nossa relação de polêmica com o catolicismo romano. Tudo bem. Eu também já passei por isso. Eu também achava que eu não precisava ser batizado outra vez, porque fui batizado quando criança. No entanto, quando eu fui batizado lá, me foi dito, não para mim, mas para os meus pais, que bastava o batismo para que fosse salvo. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz: aquele que crer e, em consequência disso, for batizado, será salvo. A palavra de Deus não diz que o batismo salva, mas a palavra de Deus também não diz que o batismo é dispensável. A palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, fazei discípulos. E aí, como se faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Meus queridos irmãos, as implicações da circuncisão é que elas deveriam demonstrar compromisso com Deus, compromisso com o povo de Deus, compromisso com a rejeição do estilo de vida que se vivia antes de conhecer a Deus e também daquela obstinação natural de não querer obedecer aos mandamentos de Deus. Todos seriam circuncidados, homens, todos os homens, de 8 dias para cima. Aquele que era israelita de fato, ou aquele que fosse descendente de Abraão naturalmente, mas também o escravo que estivesse dentro da casa de Abraão, estrangeiro, esse também seria circuncidado por causa da aliança. E Deus já deixa claro que ele abre a porta para gentios, desde que crendo eles aceitem as normas da palavra de Deus. Mas a última frase que está aí no versículo 14, do capítulo 17, ela não é só intrigante, ela é muito séria e ela é preocupante. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Deus, ele é particularmente mais severo quando ele está revelando coisas novas. É fácil perceber isso nas Escrituras. Mas ele não abandona os seus mandamentos à medida em que os anos passam. Ele se mantém firme e ele se mantém constante. Por isso, eu gostaria de concluir essa mensagem fazendo 3 aplicações para nós, como membros da Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás. Primeiro, o rito da aliança ressalta a nossa condição pecadora e a nossa necessidade de purificação. Mas ela ressalta também
o oferecimento de Deus para suprir todas as nossas necessidades, inclusive as nossas necessidades espirituais. Deus nos chama para nos abençoar. Deus nos chama para nos transformar. Deus nos chama para nos santificar. E Ele irá fazê-lo. É promessa dele. Segundo, a íntima relação entre o selo da aliança com a propagação da raça indica que Deus deseja ser Deus de famílias. Na Escritura há sempre uma complementação e uma tensão entre o individual e o coletivo. Sempre haverá essa tensão. Sempre o compromisso que será feito e chamado será um compromisso individual. Mas ele sempre será um compromisso individual para ser vivido junto com os outros. Deus não permite, Deus não aceita, Deus não quer ser pastor de pessoas que vivem separadas umas das outras. Ele deseja, é seu intento, ele quer ser Deus de famílias. Embora haja no Novo Testamento e também no Antigo, textos e exemplos e histórias de famílias que foram divididas exatamente por causa da fé em Deus, essas questões não são a regra, mas são as exceções que Deus vai tratar com aqueles que Ele desejará tratar dessa forma. Mas a regra é que Deus é pastor de famílias. Ele prometeu abençoar os filhos daqueles lares onde um é crente e o outro não é crente. Ele prometeu abençoar aquele que não é crente quando casado está no convívio de uma mulher crente, de um homem crente. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Por amor aos seus filhos, por amor às suas filhas, Ele abençoa os outros. É um privilégio para pessoas que não querem ter compromisso com Jesus, viverem ao lado de pessoas que querem e têm. Mas isso não salvará. Se não se arrependerem dos seus pecados e pessoalmente entregarem suas vidas para Jesus. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem primos, Deus não tem netos, Ele tem filhos e Ele tem filhas. Abraão é filho de Deus, Isaque é filho de Deus, Jacó é filho de Deus. Ele não tem netos. Por isso é importante que nós tomemos sim a seriedade do discipulado dos nossos filhos. E os filhos que aqui estão precisam tomar a pé e com seriedade a sua própria decisão pessoal para com Jesus. Eu dizia para minhas filhas em casa: quando é que o papai sabe que vocês são crentes? Quando vocês vão na igreja sozinhas. Quando não precisa do papai bater na porta e dizer: está na hora. Puxar a coberta, sair arrastando de cima da cama para ver se sai daquele lugar tão aconchegante que parece uma montanha cheia de cobertas. Não. Eu conheço homens, maridos, que se a esposa viaja, não vão à igreja. Eu conheço esposas que se o marido viaja, não vão à igreja. Eu conheço filhos que se o papai ou a mamãe vai passear do outro lado da cidade, não vão à igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está dizendo para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E Ele está repetindo isso para nós nessa noite. É com você que Ele está falando. Ele promete abençoar você. Mas Ele espera de você o compromisso, o comprometimento de toda a sua vida com Ele. E por último, pense sobre isso. Ore sobre isso. Recusar o sinal da aliança é recusar a própria aliança. O que você vai fazer com essa afirmação de Deus? Eu me lembro, 1982,
Reverendo Crisógono Moreira Coelho chegou para o meu pai no final da escola dominical e perguntou assim: Luiz, você não vai fazer a sua pública profissão de fé? Você não vai se batizar? E meu pai respondeu com todas as letras: é muita responsabilidade, pastor. E até hoje ele não pediu nem o batismo e nem fez a pública profissão de fé. Menos de um ano depois, a Lilian, professora da classe dos jovens de 15 anos da igreja, chegou para mim e disse: Hélio, você não quer se batizar? Você não quer fazer a pública profissão de fé? Eu me lembrei da conversa do pastor com meu pai e dei a mesma resposta do meu pai. Não, Lilian, é muita responsabilidade. Então, em janeiro de 1983, eu fui convidado a participar da classe de Fundamentos da Fé sem compromisso. Não, se você não quer se batizar, então vai lá só para você conhecer as doutrinas da igreja. E eu fui. E fiz o curso inteiro. De repente eu estou lá perante o conselho da igreja sendo examinado. E no dia 18 de agosto de 1983, eu fiz a minha pública profissão de fé e o meu batismo. E esse tem sido o meu compromisso até hoje. Eu não tenho 86 anos de idade como Policarpo de Esmina tinha, quando ele foi preso e levado para ser morto numa fogueira. Então o procônsul romano chegou para ele e disse o seguinte: olha a sua idade, eu não quero te fazer mal, basta você responder uma perguntinha que eu vou fazer e você pode ir para casa. Na hora que eu perguntar assim, você nega Jesus Cristo, você só diz para mim assim: eu nego. E Policarpo disse: olha, tem 86 anos que eu sirvo a Jesus. Ele nunca me fez mal. Por que eu negaria agora? Então eu me dirijo a você que ainda não fez a sua pública profissão de fé e seu batismo. Por que você não se compromete? Eu não espero que você se comprometa comigo ou simplesmente com a igreja. Eu espero que você se comprometa com Jesus. Porque foi Ele que mandou a gente batizar. E se a gente batiza, e se a gente pega no seu pé, foi porque Ele mandou. Então a pergunta está na sua mão. Recusar o sinal da aliança é recusar a própria aliança. Deus não quer que você faça isso. Por isso Ele está te chamando. Venha, eu quero te abençoar. Vamos orar? Deus bendito, Pai amado, nós não queremos recusar nem o sinal da aliança e muito menos a aliança. Nós queremos ser contados e ser reconhecidos como aqueles que se comprometeram. Não por causa da pressão da multidão, não por causa simplesmente do chamar da atenção, mas por causa da convicção do nosso coração. Por isso, Senhor Deus, se há entre nós pessoas que estão convencidas de que amam a Jesus e de que entregaram para Ele as suas vidas, mas ainda não tomaram a decisão de pedir o batismo, de fazer a sua pública declaração de fé. Então, Senhor Deus, o Senhor que é o Deus de cada um de nós, o Senhor que é o Deus das mentes, dos corações e das almas, visita este irmão, visita essa irmã com a tua graça que fortalece e que enche o coração de compromisso, ó Deus. Compromisso contigo, compromisso com o Rei, compromisso com o Deus Salvador. Essa é a única razão de virmos aqui à frente e trazer a tua palavra aos ouvidos do teu povo. Levanta as tuas mãos sobre cada um e cada uma para abençoar, para chamar para este encontro pessoal contigo, definitivo, permanente, no decurso de todas as nossas gerações. É a oração que nós fazemos convencidos pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.